muita gente, mas muita gente mesmo, né, começou a fazer podcast, fazer entrevistas, né, fazer talk shows. Você vê muito entrevista box, né? Um fica jabeando, daí o outro vem, entra com cruzado e tal. Eu não faço entrevista box, eu tento fazer entrevista dança, né? A gente queria conversar com o mundo, fosse pelo rádio, por evento, por revista. No Flintcast de hoje, temos um convidado especialíssimo, uma lenda viva da mídia brasileira que não só transformou o jeito de fazer revistas no país, mas também moldou toda uma geração com seu olhar afiado e suas ideias inovadoras. Estou falando de Paulo Lima, o cara por trás da Trip e da TPM, que estão na lista afetiva das revistas mais icônicas e relevantes da nossa história. Hoje, vamos entender como Paulo vê e enxerga o mercado atual, especialmente com o boom da Creator Economy e como ele continua a ser uma referência indiscutível nesse nosso meio. Bom, gente, eu estou aqui com Paulo Lima, né? Eu nem sei se eu tenho preparo para fazer essa entrevista com você, esse papo contigo, Paulo. Eu sou muito seu fã, não só, né, do seu trabalho, mas você como pessoa, acabo te considerando muito uma pessoa que eu admiro e me inspiro, e quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Imagino que muita gente que esteja assistindo a esse Flintcast também tem a mesma sensação. E eu vou pular logo para a pergunta, antes de você dar sua boa tarde, seu bom dia, enfim. São 40 anos de Trip FM, né, Paulo? É muito tempo, é muita coisa. E aí, com isso, eu imagino que, além da habilidade que você já tem de forma nata, né, de fazer entrevista, de conversar com as pessoas, você deve ter aprendido muitos macetes e muitas coisas ao longo dessa sua jornada. Nem vou chamar de trabalho, porque já não é um trabalho para você há muito tempo. Primeiro, bem-vindo aqui ao Flintcast. E o que que você nota que aprendeu e que melhorou no seu dia a dia, a partir do seu programa da Trip FM, nesses 40 anos de vida que ele tem? Bom, Cacas, primeiro, obrigado aí pelas suas palavras. Você é sempre muito generoso, muito gentil quando se refere a mim, a Trip, ao trabalho da gente. Então, isso é uma delícia, né, cara? Uma forma de gratificação, assim, que acho que não tem nada parecido, né? Eu não conheço nenhuma forma de gratificação mais que aqueça mais a gente do que essa. Então, te agradeço demais pelo respeito, pela generosidade. Cara, tem muitas coisas para te falar sobre isso, né? Primeiro que quando eu penso em 40 anos, cara, eu mesmo fico meio surpreso, assim, meio na dúvida se é verdade, sabe? Será que eu fiz a conta certa? Porque quando você fala em 4 décadas, é muita coisa, qualquer coisa, sei lá, se eu jogasse tênis de mesa por 40 anos, já seria, né, muito, é muito para qualquer coisa, né? Eu falo em parar, é muito tempo. E eu, esses dias, recebi assim do nada, um amigo que eu não vejo faz muitos anos, me mandou uma foto da gente na faculdade. Essa foto tem, acho que 43 anos, né? E ao mesmo tempo que eu me vejo lá, cara, eu acho que é outra pessoa, sabe? Não, aquela pessoa lá, ela meio que não existe mais, né? Então, assim, tem toda essa loucura do tempo, né, cara? Você se identificando como como alguém que está numa estrada longa e, ao mesmo tempo, não se identificando, porque você hoje já é outra pessoa em relação à semana passada, né? Quando a gente comemorou 40 anos. Então, primeiro tem essa questão do tempo, né? Que é um dos mistérios que a gente nunca vai entender e que, por isso mesmo, a vida é muito legal, né? Assim, cheia desses mistérios, essas coisas que você não consegue muito colocar em nenhuma prateleira. Sobre as técnicas, digamos, cara, primeiro eu quero te dizer que eu não. Quando eu comecei o primeiro programa dessa trajetória, ele foi feito dentro de uma caixa de geladeira. Literalmente, era uma rádio que estava numa fase chamada experimental, né? Toda rádio, não sei se é assim até hoje, acho que é. Toda rádio, quando ela recebe a concessão, ela é obrigada a ficar, se eu não me engano, um ano transmitindo sem comerciais, como se fosse para provar que ela é capaz de, de emitir, né, a programação. E foi nessa fase que eu entrei numa rádio que na época se chamava-se 97 FM, lá de Santo André, né, na cidade de Santo André, que transmitia aqui para São Paulo. E eles estavam ainda se instalando, então eles estavam num escritório, assim, num lugar que ainda não tinha acabamento, o piso estava no cimento e tal.
Eles pegaram uma caixa de geladeira, dobraram ela de um jeito que parecia uma guarita, assim, de soldado, e dentro puseram uma carteira de escola, sabe aquela que tem um braço de madeira, assim, para você apoiar o caderno, com um microfone, e do outro lado, numa outra carteira dessa, ficava o técnico, que era um cara genial, o Pazinho. Ele é famoso no mundo de rádio e tal, um excelente técnico de som, e Nilson, o nome dele. E a gente ficava lá horas, cara, gravando em fita dentro de uma caixa de geladeira, cortando a fita com faca e emendando com durex. Era uma técnica assim muito artesanal. A rádio parecia uma sapataria, assim, cheia de coisas no chão. Então, assim, é realmente uma outra época. Eu não tinha nenhuma experiência. Aliás, eu menti para o dono da rádio, ele conhecia o cara e tal, e ele falou que estava com essa rádio, eu sabia, já tinha ouvido e tal, e eu falei para ele que eu tinha um projeto de programa de rádio, que não era exatamente verdade. Eu tinha vontade de fazer um programa de rádio, diferente de você ter um projeto. Falei, você tem um projeto? Eu falei, putz, eu queria dar assim, notícias do mundo dos esportes de prancha, da cultura de praia, falar um pouco também do que está acontecendo no mundo meio underground da cidade e tal. Ele falou, que legal, cara. Então você começa sexta-feira lá. Falei, não, peraí, pô, preciso de umas 2 semanas para me organizar. Enfim, então, isso tudo para dizer, cara, que eu não tinha técnica nenhuma, não tinha nenhuma experiência, foi simplesmente a vontade, sabe? Eu diria que eu fui, assim, puxado pela vocação, né? Ela que me arrastou. Agora, claro que com o tempo, cara, você vai descobrindo coisas, né? Assim, foi um processo meio autodidata mesmo. Mas uma coisa que me ajudou muito foram os anos em que eu fui analisado, né, analisando, né, na psicanálise, sabe? A psicanálise é uma técnica que eu considero interessantíssima, todas as correntes dela, e é uma forma, cara, de você entender, ainda que superficialmente, um pouco de como funcionam as nossas funções, o nosso psiquismo, né? Como é que a gente entabula os pensamentos, a questão do inconsciente, tal. Tudo isso. Uma definição que eu ouvi do Contário, do Caligares, na entrevista, numa das entrevistas que eu fiz com ele, ele disse o seguinte: olha, a psicanálise é a cura pela palavra, né? Então, cara, a técnica psicanalítica de você tirar de dentro da pessoa coisas que nem ela própria conhece, nem ela própria tem clareza, foi muito interessante ter sido trabalhado por essa técnica e perceber nuances e formas, sabe, para que você consiga tirar de uma pessoa aquilo que está muito entranhado nela e que ela não necessariamente sabe que está lá, e quando sabe, não necessariamente quer externar, né? Enfim, poderia te falar de milhões o quanto eu uso o silêncio, por exemplo, né? A habilidade de escutar é muito importante, né? Eu acho que talvez uma coisa que seja bem característica desse trabalho do Triple FM e tal, é que as pessoas conseguem falar, elas conseguem falar tudo quanto tempo elas quiserem. Dificilmente eu interrompo um pensamento, muito raro. Então as pessoas começam a se sentir confortáveis, sabe? Elas começam a se sentir acolhidas por um ouvido, assim, por uma escuta real, né? E às vezes eu uso o silêncio também, cara. Assim, a gente tem um certo constrangimento com o silêncio, né? A gente tem uma dificuldade. O silêncio é uma coisa incômoda no mundo que a gente inventou, né? Não deveria ser assim, não era assim no passado. Hoje a gente convive pouquíssimo com o silêncio. O silêncio é uma ferramenta muito poderosa, cara, para você fazer a pessoa sair do lugar de conforto e ser abalada por uma situação que ela não está acostumada a viver. Isso faz com que ela reaja, que ela muitas vezes diga alguma coisa que está entranhada, que normalmente ela não diria. Enfim, tem milhões de pequenos truques, digamos, ou técnicas, ou conhecimentos que você vai adquirindo justamente por ficar muitos anos repetindo, né? Esse grande privilégio que eu tenho, que é ter uma pessoa legal, muito legal, em geral, se abrindo para mim, né? Durante pelo menos 1 hora, em geral 1 hora e meia, assim, me dizendo tudo que ela viveu de melhor na vida dela, tudo que ela tem de melhor para dizer, né? Enfim, é tudo isso misturado que me faz continuar apaixonado por essa, sei lá, por esse sacerdócio, né, que já virou, né, cara?
uma espécie de sacerdócio, assim, é uma coisa que você faz porque a vocação te leva, né? Você não pensa muito. Não, e eu gosto muito de ouvir, né, tenho conversado com algumas pessoas que eu admiro muito e agradeço mais uma vez a sua presença. Eh, e muitas vezes eu tenho me colocado, né, Paulo, no lugar de quem está escutando a gente, quem está assistindo a gente de algum jeito, que é o papel que eu deveria mesmo me colocar, né, quando a gente é um entrevistador, a gente meio veículo, né, do que a nossa audiência está querendo saber sobre aquela pessoa. E nesse sentido, aqui no Flintcast, a maior parte das pessoas, os nossos, da nossa comunidade, ela, de certa maneira, está tentando entender como lidar com esse novo rolê aí, né? Com essa nova história de ter que produzir conteúdo. Porque hoje em dia, cada vez mais, a gente vê profissionais de todas as áreas tendo que, de certa maneira, atuar um pouco como jornalista, né? Como um criador de conteúdo ali. Então, quando surgiu a oportunidade de falar contigo, eu fiquei: "Caramba, é tanta entrevista que o Paulo faz, que eu queria tentar trazer para você alguns momentos de situações e ver como é que você saiu delas, né, como é que saiu de determinadas situações". Por exemplo, o que que é melhor, um entrevistado que ou entrevistada que fala pouco, que tem que ficar ali quase monossilábico, eu não sei se já aconteceu isso com você, imagino que sim, ou aquele que fala tanto que você gastou metade do programa com uma pergunta só? Pois essa eu acho mais ou menos fácil, porque assim, é o seguinte, não é a quantidade, é a qualidade, sabe? Então, a pessoa que fala pouco pode ser interessantíssima, em geral é, né? Olha Tem só. aquele ditado, um ditado meio caipira aí, acho que é do, sei lá, da onde que é, do interior de São Paulo, que é assim: falar é prata, calar é ouro, né? É uma coisa meio anedótica, mas muitas vezes as pessoas falam menos, cara, elas se tornam mais interessantes, porque elas editam, né? Elas selecionam muito o que elas vão dizer, elas prestam muita atenção, então não tem problema nenhum com quem fala pouco e também não tem problema nenhum com quem é mais falante como eu, por exemplo, mas a questão, cara, é o que ela fala, sabe? Sem dúvida. Isso vale para tudo, cara, para veículo de comunicação, para influenciador, para gente num bar, né? Para parente, para qualquer coisa que fale, né? Papagaios. É, então, assim, não tem problema nenhum. Eu acho muito ruim, cara, quando a pessoa vai para uma conversa dessa e não vai inteira, sabe? Ela não vai a fim de uma troca. Por exemplo, existem artistas e figuras aí que são, eu brinco assim, que são, eles não são pessoas, são releases, né? Então, elas vão te dizer um release, sabe? Porque está lançando não sei o quê, porque está estrelando não sei o que lá e tal. Isso é muito chato, cara. Não, eu faço também, não ligo, e já fiz 500 mil dessas, mas assim, fica ruim, sabe? O ouvinte, ele percebe que não tem uma troca real, tem uma troca mais mercantil, digamos assim, mais micha, né? Mais vazia. E, e eu já, pô, infelizmente, já tive várias vezes esse desprazer, sabe? De conversar com pessoas que não estão lá para conversar. Isso, e devo dizer, cara, que quanto mais o tempo passa, esse mundo todo do digital se expande, mais isso é frequente, né? Porque por exemplo, vamos dizer, eu ia falar artistas, mas as figuras ligadas à cultura, elas estão muito em função do mercado, né? É Sim. evidente que tem artistas que estão criando, que estão fazendo aquilo que vem do coração e tal. Claro que tem muitos, graças a Deus. Mas, cara, tem muita gente que é construída, né? Que é construída para ser de um certo jeito, para se vestir, para falar, para cortar cabelo. Isso vai deixando a pessoa insegura, meio ah, como se tivesse uma cisão, sabe? Assim, ela tem um personagem e uma pessoa e o personagem vai se sobrepor. Isso é muito chato, cara. Agora, a questão de falar pouco. Pô, uma das entrevistas mais legais, cara, que eu fiz, quer dizer, uma das que eu me lembro bem, eu fui muito alertar quando a Malu Magalhães começou, estourou na internet, né? Não sei se você lembra, foi uma das primeiras figuras que Mas estourou, sei, sim. que ninguém conhecia, né? E de repente ela pôs uma música, postou uma música lá e viralizou. E ela tinha, se eu não me engano, cara, 13 ou 14 anos, tá?
E aí, a gente chamou ela para entrevistar, ela topou, e muita gente me alertou, falou: "Olha, cara, essa menina você não devia entrevistar, porque ela não fala, ela não se expressa, ela fica olhando para baixo e tal e tal". Falei: "Pô, mas vamos ver, né, cara, se ficar muito ruim, sei lá, a gente não publica, não veicula". E aí chega uma menina, cara, de 13, 14 anos para conversar comigo. E eu acho que eu consegui muito rapidamente, cara, primeiro, mostrar que ela não estava num lugar que ia tentar, vamos dizer, colocar ela numa encruzilhada, sabe, colocar ela numa cilada, que eu queria só conversar. Segundo, pô, eu me lembro que eu comecei perguntando como é que estava na escola, sabe, como é que estava sendo na escola para ela, cara, de repente ser conhecida, se as pessoas estavam mudando de atitude com ela, se tinha algum tipo de bullying e tal. Eu lembro que ela olhou assim e falou: "Nossa, o cara tá a fim de conversar mesmo, né? Pô, eu sobre isso eu tenho o que dizer", né? Porque, pô, sei lá, chamava ela para fazer comentários sobre coisas que ela não tinha interesse, repertório, vivência para falar. Cara, a entrevista foi maravilhosa, ela falou pra caramba. No final, eu lembro que ela me deu um abraço, um beijo, agradeceu, assim, que você percebia que ela estava aliviada, de perceber que ela conseguiu, sabe, ter uma performance legal, porque era simplesmente uma boa conversa, né? Então, acho que esse é um bom exemplo, né, de uma figura que estava recebendo na época uma etiqueta de monossilábica, meio, talvez meio assim, dificuldade de se expressar, e que foi exatamente o contrário, né? Então, não ligo, cara, para essas características. O que tem é ver se a pessoa está afim de conversar. E também não precisa ser famosa, não precisa ter uma grande obra, sabe? É, qualquer pessoa, cara, que esteja viva e que queira realmente trocar, dá bom, sabe? Né, isso é maravilhoso, até porque é um tema, né, Paulo, que assim, escutando você falar, a gente está falando sobre como trabalhar essa originalidade, né, essa autenticidade. Eu até diria que, se me perguntassem hoje, a gente está aqui agora em começo de setembro, né, qual a palavra do ano, num ano com tanta notícia de inteligência artificial e, enfim, questões políticas e questões muito sérias, mas eu diria que talvez a autenticidade seja a grande palavra desse ano, né? A gente está buscando cada vez mais mostrar que a gente é único, que a gente é humano, enfim, questões que talvez algum tempo atrás a gente nem passasse pela cabeça que tivesse que discutir novamente sobre isso. Eh, Passa por esse lugar de quando você está entrevistando, você tem já aquele macete, aquele olho de ir ali na veia de como puxa a autenticidade da pessoa, isso como você desenvolve, Paulo? Como você nota esse lugar do que a pessoa tem de mais autêntico? Cara, bom, antes de responder esse ponto, só corroborar o que você está dizendo, né? Eu acho até que demorou muito essa força contra, esse contrapeso à estética do digital, né? Essa coisa, principalmente do Instagram, mas talvez de todas as redes sociais, né? De um cascolaque, né, cara? De um verniz falso e fino, né? Cascolaque, a gente brincava antigamente, pô, fulano tem um cascolaque cultural, né? Quer dizer, é só uma camada fina, assim, para encobrir o grosso, né? Que logo ela se desgasta. É, o Instagram, principalmente, mas todas as redes sociais, elas foram para esse lugar, né, muito fortemente, de uma fantasia, né, de uma construção idealizada das pessoas todas lindas, magras, malhadas e inteligentes, que vivem bem, que tomam champanhe, que voam em aviões e que vão a praias e tal. E a existência, puta, não é isso, né, cara? Não é isso que realmente nos toca, né? Pelo menos não deveria ser. O que nos toca é a dor, cara. É o sofrimento, sabe? É a angústia, é a dúvida, né? Eu falei, pô, logo no começo sobre os mistérios, né? As coisas que a gente não entende e a própria razão da gente existir. Tudo isso, pô, que move o mundo na minha visão, né? Então, é, agora sim, no ponto principal da sua pergunta. Cara, eu vou muito no básico, sabe? Eu fico pensando assim, pô, por trás dessa atriz que tá na minissérie do momento, que tá arrebentando, a Paola Oliveira, por exemplo. Eu tive uma conversa com ela absolutamente deliciosa, cara, e ela estava no auge de uma minissérie, sei lá, aparecendo em tudo que era lugar, num momento assim de muita projeção. Inclusive, ela atrasou muito. Eu quase tive que ir embora, então, porque ela atrasou, tipo, sei lá, 40 minutos. Quando ela chegou,
ela pôs o rosto assim, ele pediu desculpa, era tão de verdade, tirou aquela minha, sabe, um certo nervosismo, um certo bode, tá esperando 40 minutos, ela: "Puta, cara, meu, estava no cabeleireiro, não sei o quê, do set, tive que sair". Então eu vi que tinha uma pessoa ali que estava afim de se mostrar para uma pessoa. E aí, cara, comecei a falar sobre a faculdade que ela fez. Ninguém fala que ela é fisioterapeuta. Porque a fisioterapia, cara, está mudando muito agora, mas até uns anos atrás era tido como uma coisa menor, sabe? É como se a pessoa fosse, sei lá, um esteticista, um negócio que não é exatamente um curso superior, sabe? Uma coisa. Então eu entrei pela porta da frente, assim, sabe? Das questões que são importantes para ela e que ninguém toca, cara, porque querem saber se foi ruim aparecer a bunda dela na minissérie e tal, ou se ela engordou para o carnaval, ou se ela, sei lá, tá rica ou coisa parecida. Então, quando você vai no lugar, cara, da dor, no sentido não só no sentido do sofrimento, digamos, mas da dor da existência, né, da verdade da existência, da condição humana, que é da imperfeição, né? A nossa condição é a imperfeição. O que não é imperfeito não é humano. Quando você vai para esse lugar, cara, se a pessoa está afim de trocar, ela começa a trocar de guarda baixa, sabe? Ela te abraça, né? Aí vira uma dança, sabe? Se não, cara, fica uma coisa de boxe, sabe? Um jabeia daqui, outro jabeia dali. Você vê muito isso agora está tendo esses ciclos de entrevista dos candidatos a prefeito e tal, você vê muito entrevista boxe, né? Um fica jabeando, daí o outro vem, entra com um cruzado e tal. Eu não faço entrevista boxe, eu tento fazer entrevista dança, né? E a Paula, então, cara, a gente não conseguia parar o papo, ela tinha que ir embora também, mas ficou horas e depois ela falou umas coisas assim sobre aquele quanto aquele papo tinha sido terapêutico, né, para ela. E então é isso, sabe? Aí no lugar do humano, que é a imperfeição, que é a dúvida, né? Não nas certezas, nas coisas que, sabe? E é muito louco, né? Porque com a influência da explosão digital, a mídia foi meio para esse lado também, né? Então é sempre sobre a capa, né? É sobre a casca, né? E de performances, de vendas, de bocas, de se pôs boca, se não pôs boca, se pôs silicone, se tirou silicone. Enfim, então, é, outro dia eu fiz uma entrevista também com a Renata Vanzetto, né, que é uma chefe famosa, uma mulher legal pra caramba. E ela falou, cara, que ela ficou muito surpresa, porque a coisa que ela fez, que mais impacto deu, e ela é muito famosa, muito conhecida, ela tem, sei lá, 7 restaurantes bem-sucedidos, é uma menina bonita. Cara, a coisa que eu fiz que deu mais impacto real foi o explante da minha prótese de silicone. Foi tirar a prótese, sabe? Isso mexeu com um lugar das pessoas, cara, que ninguém mexe, né? Então, assim, puta, eu acho que eu nunca falei tanto, dei tanta entrevista por causa desse fato, quer dizer, não é a minha habilidade como chefe, o fato de eu ter ganho o prêmio X ou Y, de eu ser uma empreendedora com 2 filhos, mulher, jovem. Enfim, então, eu só estou contando esse ponto porque é uma entrevista muito legal que eu fiz também deve fazer uns 2 anos, que marcou bastante. E, assim, apesar de ela ser muito conhecida, ela não é Paula Oliveira, que é famosa nacionalmente. Tal. Então, você vê, o meu ponto é o seguinte, cara, o que a pessoa diz é a chave. Quer dizer, se ela fala algo que toca o coração das pessoas, isso multiplica, essa dança viraliza. Pode ser a pessoa mais famosa do mundo, cara. Se ela vier com release, vai ser mais uma conversa chata. O mundo está cheio delas. Sim, com toda certeza. Inclusive porque a gente fala muito, nesse processo de entrevistar e de conversar, né, e de estar com a escuta mais aberta, né, Paulo, que é uma coisa que realmente você ensina e é difícil fazer, não é fácil, manter a escuta aberta, quase como se fossem 2 monólogos, de vez em quando, as conversas acontecendo, né. E eu vejo que no caso de vocês, tanto da Trip quanto com a TPM, lá nos anos 80 começou como uma revista de surf, né, e depois de alguma forma você teve uma sensibilidade de conseguir perceber que os assuntos eles extrapolavam aquele ambiente dali, né, era uma questão mais, eu posso usar a palavra tabu talvez, não sei, Paulo, se é a melhor palavra hoje em dia, mas
talvez como temas tabus. Eu me lembro muito bem da capa icônica dos dois surfistas se beijando na boca, que talvez até hoje ainda fosse gerar algum tipo de discussão a mais nas pessoas, porque causa um frisson ainda de alguma maneira. Mas por que eu estou entrando nesse tema? A gente falou de originalidade, mas tem um outro assunto que eu acho que casa bem com entrevistadores, entrevistas e conversas, que é a questão da reputação e da relevância, né? Como você lida com esses dois temas específicos, tanto na hora de escolher quem vai bater papo contigo, então tem a questão de reputação, às vezes não necessariamente só com boas reputações é o que geram boas conversas, né? Então, enfim, como você lida com a reputação e com a questão da relevância, de que maneira você consegue, nesse período de 40 anos, é uma loucura, continuar relevante e com as pessoas. Eu te escuto toda semana, né? Imagino que isso aconteça com milhares de pessoas. Como é que você consegue ficar com sua escuta atenta para o que a sociedade está discutindo, para trazer o tema de alguma maneira para o seu jogo? Qual é essa arte? Qual é o segredo disso? Bom, Cacas, cara, tem uma coisa que às vezes eu comento, assim, que é interessante. Eu gosto muito de ir a shows de música, né? Eu acho que é um tipo de expressão artística que logo leva você para um lugar diverso, né? Que é a origem da palavra diversão, né? Quando alguma coisa consegue te tirar do lugar onde você está normalmente, né? Onde você fica, e te levar para um outro lugar. A música tem essa força, entre outras artes aí, e expressões humanas. Mas quando eu vou a um show, cara, geralmente, lá pela quarta música, eu começo a virar, com as minhas mulheres que falam e que me apontou isso primeiro. Assim. Eu começo a virar de costas para o palco, cara, e começo a olhar para o público, sabe? Porque é tão interessante quanto ou mais, né? Porque lá no palco tem 5 pessoas, 8 pessoas, na plateia tem milhares, né? Então você tem um monte de sapatos, de rostos, de olhos, de orelhas, de cabelos, de roupas, né? Muita informação sobre gente, né? E eu acho que a resposta para a sua pergunta é essa, cara. Eu tenho muito interesse mesmo pelo humano, né? Eu hoje eu vejo, né? Eu era muito novo quando eu fui fazer faculdade, então eu escolhi a faculdade de direito, eu me formei em direito. Eu nem sabia muito bem por que eu estava ali, sabe? Mas hoje eu vejo, cara, que foi a coisa mais próxima que eu encontrei na época, no que se colocava para mim, naquela tempo, né, em 78, foi quando eu tive que escolher o que fazer, que vestibular fazer. Eu fui para o direito, cara, meio sem saber exatamente por quê. E aí, hoje eu olho para trás e vejo assim, o que é o direito? Cara? O direito é o ordenamento que os seres humanos encontraram para viver em grandes quantidades, se agredindo menos e se matando um pouco. Né? Daria para ter, assim, para fazer essa definição rústica do direito. Então, você estuda filosofia, você estuda a formação dos costumes. Né? Os costumes são, talvez, a principal fonte geradora das leis. Né? Então, você vai estudar, no fim das contas, você vai estudar o comportamento humano. Tanto da pessoa que deu um tiro na outra, quanto, sei lá, de um casal que se separa, né? O direito tem a ver com isso, ou por que você resolve fazer um contrato, que é um acordo com outra pessoa. Então, eu vejo hoje, olhando para trás, que inclusive nessa escolha, né, eu sempre estava atrás de entender um pouco gente, né? De, pelo menos entender, eu já perdi a esperança, mas de conhecer as variações de psiquismos, de corpos, de atitudes, de tudo, né? Então, cara, tendo isso, você não tem dificuldade em achar, porque não é um esforço, sabe? É natural. Eu estou sempre olhando para tudo que é lado, cara. As pessoas dão risada quando eu conto certas coisas que eu assisti ou que eu vi. Volta e meia das reuniões da Trip, isso é motivo de riso, assim, tipo, sei lá, contar que eu vi o programa sei lá, de um rabino na TV Gazeta. Eu assisto de vez em quando, cara. Chama Rav Sunny Show. É um rabino jovem que entrevista pessoas fundamentalmente da comunidade judaica com uma bandinha tipo Jô Soares e tal. E putz, no mínimo, muito original, cara.
para dizer o mínimo. E assim como, sei lá, ontem eu me deliciei vendo o programa do Bial, que é um amigo, uma referência, sabe? Eu tenho igual prazer, cara, em ver uma coisa que é mais simplória, digamos, menos pretensiosa, e uma coisa que é biscoito fino, passando pelo que você puder imaginar, sabe? De ir em eventos, às vezes, que, puta, em tese não teria nada a ver eu ir, sabe? Para conhecer um grupo que eu ainda não vi, né? Então, para mim, fica mais ou menos fácil. Claro que tem equipe também, né, cara? Eu tenho tudo que eu faço, óbvio, sempre tem muito mais por conta das pessoas que estão comigo do que do meu próprio talento, né? Assim, tem muito a ver com quem você atrai, né? Quem você... Agora, por exemplo, o programa que a gente fez para comemorar os 40 anos, uma coisa despretensiosa, só um overview, né? Um sobrevoo sobre esse... Pegamos pedacinhos de entrevistas de antigas e novas, mas eu fui entrevistar o Ale, por exemplo, Alexandre Potas, né? Alexandre Potashev, é o nome dele. Ele trabalhou 16 anos comigo, sabe? Escolhendo pessoas, escolhendo música. E eu fiz questão, cara, de botar ele para falar, sabe? Porque, obviamente, não sou só eu, né? Mas, com relação a essa coisa de estar sempre achando gente legal, tem a ver com isso, sabe? Isso aí, inclusive, é uma ferramenta muito importante para você não envelhecer no sentido intelectual, né, cara? Se você tem essa natureza de um interesse real, genuíno sobre o humano, você se endurece menos, né? Você fica mais poroso, sabe? Então, sei lá, se tem alguma... O segredo é esse, assim, você precisa gostar de gente, cara. Senão é melhor você fazer outra coisa, sei lá, né? Alguma coisa que seja menos dependente de uma troca genuína, né? Não é todo mundo que gosta disso, cara. Tem gente que não gosta muito de conversar e se expressa de outras formas. Não, e nesse sentido, faz parte do jogo, né, Paula? Ainda bem que tem gente, cada uma de um jeito, né, dentro desse processo. E até nesse sentido, ao longo dessa trajetória, né, você praticamente reinventou a maneira como a revista foi feita, né? Porque as revistas existiam, e chegaram vocês e mudaram completamente o jogo dessa cena, inclusive em termos de negócios também, né? E passando esse tempo, poucas foram as revistas de papel que conseguiram se manter ali firmes com a chegada das redes sociais, onde o consumo é um outro tipo de consumo, né, Paulo? Tem uma outra dinâmica até da quantidade de texto, da maneira como interativamente a gente consegue falar com a nossa comunidade, escutar o feedback ali em tempo real. Como foi esse processo? Não foi fácil, eu sei, eu pude ter o prazer de acompanhar um pouquinho desse pedaço aí contigo, com a turma da Trip e da TPM, mas vocês vêm fazendo um trabalho incrível, eu quero elogiar assim publicamente, eu fiz isso já pelo WhatsApp com você e por ligação, mas fazer aqui publicamente da maneira como a Trip e a TPM continuam muito relevantes e presentes no nosso dia a dia, agora também num ambiente social, né? Nos canais sociais, de uma maneira muito contundente, muito interessante, mantendo a sua relevância ali. Como foi essa jornada, Paulo? Difícil, né, manter isso? Bem difícil, cara. Primeiro, acabei esquecendo de comentar isso, um ponto da tua pergunta anterior, porque a gente começou com uma revista de surf, né? E não é, cara. Assim, se a gente for olhar juntos, cara, a Trip número 1, você vai ver que sim, o surf era uma coisa muito presente, mas estava longe de ser o assunto de 100% do conteúdo, né? Sei lá, me lembro, por exemplo, tinha uma matéria sobre música africana, cara, que era um tema que não tinha nada a ver Uhum. com surf, e era muito pouco falado em 1986. E outras matérias que poderia citar, uma entrevista com uma banda punk da periferia do ABC, a banda Garotos Podres, sabe, da Trip número 1. Então, o surf tinha um peso grande. Primeiro, ele ainda está no nosso foco, mas ele tinha um peso bem maior, porque ele era, na nossa visão, pelo menos, uma espécie de manifestação da contracultura versão brasileira, né? Na verdade, o surf ele é estudado e lido como uma manifestação da contracultura em qualquer lugar do mundo, no Havaí, nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, era
braço praiano da contracultura. Aqui também, cara, se você for pegar lá o início do surf atual, né, que se dá no Rio de Janeiro, no Equador e tal, era uma galera, cara, que não queria enfrentar o sistema da forma como a maioria fazia, que era enfrentar com manifestações, com atitudes políticas e tal. Nada errado com isso, pelo contrário, ainda bem que teve essa resistência. Mas tinha um outro jeito de resistir, que era, por exemplo, cara, ir para, sabe, viver numa barraca em Saquarema, coisa que muitos jovens da época lá no Rio fizeram, e fazer uma espécie de comunidade, né? Era semelhante ao que estava se fazendo na Califórnia, em outros lugares do mundo, na Europa e tal. Então, era uma atitude diante de uma sociedade opressora, uma atitude de rompimento, de ida para a natureza, de fuga para a natureza, fuga entre muitas aspas, né? De encontrar o que realmente faz diferença na vida e formas de viver menos sujeitas à opressão do Estado, do sistema, do capitalismo, do que for. Então, eu sempre gostei muito, cara, desse significado embutido no surf, que era de encontrar mais sentido para a vida. Tanto na ideia. Hoje é normal que as pessoas entendam que a natureza é legal. Nessa época não era normal, cara. A natureza era um detalhe, era uma coisa que você não queria, você queria ficar para a cidade, você queria, né, a própria consciência sobre o corpo, né? Hoje, puta, todo mundo lê sobre nutrição, faz exercícios, faz não sei o que, yogas e tal. Pô, quem fazia isso nos anos 70? Cara? Raríssimo, né? Você vê aquelas músicas do Marcos Valle, vamos malhar, isso já no final dos anos 70. O pessoal do surf já tinha percebido o quanto o corpo pode ser um instrumento mágico de elevação do espírito, né? E o quanto é fundamental você entender o próprio corpo. Então, para mim, sempre esse caráter mais questionador, contracultural e até filosófico dessa atitude foi o que interessou mais. O esporte, a competição, essas coisas sempre ficaram fora do radar da tribo. O radar da tribo estava para dentro das pessoas, inclusive as que gostavam disso. E continua assim. Se for ver, a gente faz matéria toda hora sobre o assunto, mas nunca é sobre quantos aéreos o Scooby deu na última competição. E sim sobre como é que ele se sente, sabe, longe dos filhos, numa onda de 50 pés vai quebrar em cima dele. Então, eu gosto de pensar, cara, que a tribo sempre foi um olhar, sabe, um olhar que procura os batedores, sabe, quem está indo na frente, mudando de direção para o pelotão experimentar algo que não conhecia, né? E aí o surf tem teve um papel importante nisso, hoje já está mais digerido, né? Hoje já virou uma coisa de Faria Limer e tal. Quer dizer, tudo bem, legal, sabe? Está na Olimpíada, está no jornalismo. Todos os CEOs das empresas, ou eles pedalam e são triatletas, ou eles surfam na piscina. Tudo certo. Mas para nós, esse aspecto foi o que sempre interessou mais, né? Qual que era a tua pergunta? Eu não tinha, acabei me perdendo, cara. Essa pergunta. Nada, imagina, isso é maravilhoso. A minha transição era como é que pega esse ambiente, né, que foi muito de revista, e traz ele agora para um ambiente da palma da mão, praticamente, né? Cara, foi bem difícil, porque a gente... Primeiro é o seguinte, né? A gente comemorou 40 anos agora de rádio, e a revista mesmo, a empresa, tem 38. Quer dizer, a gente começou em rádio e pequenos eventos e tal, e depois foi fazer revista. Ou seja, por que eu estou falando? Porque a Trip, de novo, nunca foi uma empresa de fazer revista, uma editora, uma gráfica, uma coisa de papel. Ela usou o papel porque nessa época não tinha como você fazer comunicação independente por via digital ou eletrônica, a não ser que você fosse filho de um dono de rádio ou conseguisse uma brecha numa rádio, como a gente conseguiu. Mesmo assim, era muito restrito, né? E era quase impossível. O papel, cara, também era muito difícil, era muito caro, né? Tinha vários obstáculos materiais, mas dava para você tentar conseguir uma brecha, né? Era uma época em que duas empresas tinham 90% do mercado ou mais, né? Principalmente a Editora Abril na época e a Globo. Então era muito difícil, mas era possível, né?
por isso que a gente se estabeleceu no papel, por falta de alternativa. Mas o nosso negócio, cara, nunca foi assim, queremos ser a nova editora Abril, queremos fazer 200 revistas, 200 títulos diferentes. Não, a gente queria conversar com o mundo, fosse pelo rádio, por evento, por revista. Tanto é que quando, eu diria assim, que a internet comercial surgiu no Brasil, que eu entendo que foi em 96 com o lançamento do UOL, né, onde realmente abriu a porteira assim, da internet como, enfim, o campo de troca planetário, né? A Trip já nasceu junto com o UOL. Cara. O dia que o UOL inaugurou, a Trip já era um site dentro do UOL. Ou seja, a gente é bem flexível quanto a suportes. Né? Eu posso falar em qualquer lugar que me deixarem. Né? Se puder um caixote, eu puder subir em cima e conversar com a galera, eu vou conversar. Então, assim, a nossa ida para o digital foi automática. A Trip foi uma das primeiras empresas a fornecer conteúdo para celular, numa época em que só a Telemig de Minas Gerais tinha esse recurso de fazer chegar texto em celular. Então, assim, a gente é bastante rápido e flexível e aberto para tudo. O problema são as linguagens. O que eu quero dizer? Não é, assim, eu não sei se tem alguma outra revista que fez um programa de rádio bem sucedido. Seria natural, né? Você ter um programa de rádio da Capricho, da Isto É, da Veja, da Vogue, né? Mas não teve, porque são linguagens muito diferentes. Não é porque você sabe fazer revista bem que você sabe fazer rádio bem, e vice-versa. Acho que a gente teve sempre, como o nosso material, nossa essência é o olhar, a gente sempre teve facilidade para jogar esse olhar em qualquer suporte. Mas, dito isso, cara, quando a gente parou de fazer revista impressa, que foi no início da pandemia, a última edição de Trip TPM impressa é de março de 2020, que é exatamente quando a pandemia é decretada oficialmente, quer dizer, é reconhecida oficialmente. De lá para cá, a gente falou, puta, realmente chegou a hora, né? A gente já estava migrando, assim, fazia anos, diminuindo o número de revistas impressas. Então, bom, agora não é nenhuma opção mais, né? Não tem nem gráfica aberta, não tem banca, não tem nada, vamos com tudo para o digital. Desse momento, cara, para começar a ter um sucesso, passou um bom tempo, cara, da gente, sabe, estudando, tateando, errando, né? Muito erro, perguntando para um monte de gente como é que fazia, o que achava, trazendo outros tipos de profissionais para perto, né? Quer dizer, os geniais jornalistas, designers e tal do papel, eles foram abrindo espaço para outros tipos de pensadores, de criadores de conteúdo, de observadores da sociedade, de designers também. Então, assim, foi bem difícil. A gente investiu dinheiro para caramba. Dinheiro que, pô, não é exatamente um ativo que você tem sobrando numa empresa de mídia independente ou de, sei lá, de arte, de cultura independente no Brasil. A gente investiu bastante. E depois de uns anos, cara, começou a ter bastante êxito, sabe? Bastante engajamento. E hoje eu gosto de pensar, né, que a TPM, por exemplo, ela é vista por muita gente como uma influenciadora mais responsável e mais séria, que apura com qualidade o que ela diz, né? O que é muito legal, que deixa a gente numa posição muito legal. Se a gente olha para o contemporâneo feminino e fala pelo menos 2 vezes por dia, de segunda a segunda, fala que eu digo publica, né? Só que são coisas apuradas, sabe? Ouvidas de vários lados, enfim, tem um fazer jornalístico responsável, mas tem também, cara, a descontração, a leveza, a graça, a estética e coisas que funcionam nas redes. Né? Hoje a TPM tem, sei lá, mais ou menos 750 mil seguidores no Instagram, que para jornalismo é muita coisa. Mas o mais legal, cara, não é nem isso, é a taxa de engajamento, que essa é muito maior do que a média das coisas que vieram do mesmo lugar, né? Ela é semelhante, em alguns casos, bem maior proporcionalmente às grandes influenciadoras.
Então isso acaba gerando negócios, né, que é outro ponto que você trouxe. E a Trip tem mais ou menos 500.000 de seguidores ali, com 500.000 no YouTube, no canal do YouTube também. Então, a gente conseguiu uma massa crítica, cara, de sócios, digamos, do clube, né? Eu vejo mais assim, no nosso caso, porque é muito ligado, sabe? As pessoas que estão lá, elas não estão lá só para se entreter, para dar uma distraída, para tirar uma onda no ônibus, no metrô. Elas estão para realmente se posicionar na vida, sabe? Fazer escolhas, ter referência, repertório. Então ficou um negócio interessante que atrai. Agora, por exemplo, nós vamos fazer daqui a 10 dias, no fim de semana, acho que é dia 17, se não me engano, um evento para o Boticário sobre menopausa. Uma edição da Casa TPM customizada para o Boticário sobre a menopausa. Sabe? Então você gera negócios, cara, com marcas importantes e tal, porque você tem essa mistura de impacto razoável, de volume, com uma profundidade, uma responsabilidade, uma qualidade que não são mercadorias tão frequentes nesse lugar, né? Enfim, então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é assim. Quer dizer, e sempre foi, cara, eu te falei sobre a nossa migração para o digital, né? Mas sempre foi, cara, um desafio permanente para a Trip. Como é que faz para você gerar negócio sendo menor, tendo menos volume, menos alcance, mas sendo mais cirúrgico, né? Como é que faz para você vender isso? E, ao mesmo tempo, sem se descaracterizar, sem abrir mão do seu caráter, do seu jeito, né, do seu olhar. Pô, modéstia à parte, cara, acho que a gente é bem bom nisso, sabe? De saber acolher o mercado e marcas e grana e tudo, cara, sem, em nenhum momento, mentir, sabe? É muito frequente, cara, que o veículo seja tentado a dar uma enganadinha, sabe? Assim, é um público que você não conta muito, que você não explica muito, você faz uma matéria que tem um certo coisa para agradar, não sei o quê. Acho que a gente conseguiu fazer bastante negócio a ponto de né, de ser uma empresa que, pô, atravessou essas 4 décadas no Brasil, né? Que, pô, enfim, não preciso nem falar, né? O quanto esse país é mal gerenciado de maneira geral, não importa por que partido. E tá aí, né? Viva, pulsante, emitindo coisas e pensando e refletindo e tal, pô, numa economia super difícil e num setor super difícil. Então, acho que tem uma habilidade também, sabe, de fazer negócio, cara. A gente escrevia na Trip Impressa, a gente, como é que é? A gente vende espaço, mas não vende opinião, né? Então, é uma arte também, cara, que qualquer hora a gente pode falar mais a respeito. E você tocou num tema que é adaptação de linguagem, né, Paulo? Adaptação de linguagem, acho que é uma arte, porque você não perde o seu tom de voz, o conceito editorial do que vai ser conversado, mas vai se adaptando em termos de linguagem, uma linguagem que é de rádio, que é diferente da linguagem do celular, inclusive, né, do SMS que vocês fizeram, que é diferente da linguagem da revista, enfim, aí vai por vários outros casos, o próprio material de bordo que vocês faziam, né, para Gol, né, que também é muito Trip ali. Eu estou tocando nisso porque a gente agora, como você sabe, você foi uma das primeiras pessoas que eu procurei para contar essa novidade que é o lançamento da Flint, né? A Flint como um selo de educação focado mais nesse universo de produção de conteúdo, de linguagem creator. Eu queria ver se você consegue, de alguma maneira, fazer, não sei se você acha alguma analogia para isso, porque eu consigo, escutando você, ver muito, para esse momento onde todo mundo passa a ser um veículo de algum jeito, né? As pessoas passam a ter esse acesso à produção de conteúdo e a demanda e a quantidade de oferta é tão grande que a barra de qualidade ela tem que realmente subir para um lugar que te proporcione se destacar de algum jeito, né? E aí isso eu posso ouvir autenticidade, é um caminho, né? A originalidade, você não ser perfeito, né? Tentar a perfeição, que ela é chata, a perfeição é um lugar talvez mais da televisão, não sei. Queria te ouvir um pouco sobre o que você vê desse mercado da creator economy e que tipo de
observações você faz sobre isso, né? Tanto positivas, negativas, enfim, quais são suas observações sobre esse momento de profissionalizar, que é o que a Flint está tentando ajudar aqui o mercado a trazer um pouco de profissionalização para esse lugar. Eu nem sei, cara, se eu sou capaz de dar conselhos, dicas ou caminhos e tal. Eu vejo mesmo, cara, assim, com bons olhos, inclusive, o fato de todo mundo ter percebido o seu potencial como comunicador, né? Quer dizer, todo mundo que eu digo assim, muita gente, né? Eh, Na época da pandemia foi até engraçado, cara, todo mundo, de novo, refraseando, né? Muita gente, mas muita gente mesmo, né? Começou a fazer podcast, fazer entrevistas, né? Fazer talk shows. Eu achei muito legal, cara, assim, porque é como, sei lá, se você fosse alguém que passou a vida jogando um esporte que pouca gente joga, e de repente um monte de gente, sabe, resolve jogar, sei lá, você era um dos 3 caras que jogava badminton, e de repente um monte de gente no bairro começa a querer experimentar, tal. Mas também, cara, eu sabia que era um negócio de que pouca gente ia ficar, sabe? Porque ele é trabalhoso bastante, ele demanda muita energia, né? E, pô, sei lá, para algumas pessoas foi legal ter feito 10, 20 entrevistas, depois estava bom, conheceu. Eu até ajudei alguns amigos a fazer. E outras ficaram, né, cara? Porque realmente tinham essa vocação, tinham esse tesão de. O que eu vejo é assim, é a mesma coisa que eu falaria para alguém que está a fim de começar uma revista agora, né, impressa, ou pô, se vacilar qualquer projeto, cara, que é assim, sem querer dar uma de coach, né, principalmente agora, né, que essa história tá tão assim depreciada, mas eu acho, bicho, que é realmente, puta, encontrar aquilo que você é muito bom, porque é natural, sabe, em você, por mais clichê que seja, né? Então, se tem alguma coisa que, puta, que você faz muito bem, porque é uma delícia, você não consegue parar de fazer. Pô, eu vi aquele Scott Galloway lá, falou isso agora nesse evento da XP, falou uma coisa desse tipo, e todo mundo achou que foi a melhor fala do evento e tal. E é uma coisa meio sabida, meio óbvia, né? Mas, de fato, quando alguém formula, aquilo brilha, né? Porque toca as pessoas, porque você meio que já sabe, faltou alguém dizer. Então, assim, puta, se é um creator, se você é sabe, alguém que gosta de fazer programa de rádio. Esses dias eu vi o filme sobre a história da Fluminense, né? A Rádio Fluminense, né? Vai até passar na Globo agora em formato de série, né? Aumenta que isso aí é rock and roll, achei esse título mesmo. Mas enfim, a história da Rádio Fluminense, né? Que eu estava lá perto, viver, nos anos 80. Eu acho que puta, esse filme retrata bem, sabe? Não importa se você era um cara dos anos 80 que arrumou uma brecha numa rádio que estava meio falida e fez um fenômeno midiático que até hoje está aí via cinema, ou se você é um cara que está em casa, puta, em São Luís do Maranhão, querendo fazer sei lá, um perfil sobre o reggae do Maranhão, né? Para mim importa menos isso, importa assim, o quanto você vai se deliciar fazendo, o quanto você vai conseguir fazer bem, fazer com, sabe, com capricho, com qualidade, com maestria. Se isso rolar, cara, se você sentir que rola, puta, é só meter bronca, cara, e ficar aí como, sei lá, talvez nesse sentido seja uma referência, né? A gente está brincando disso há 40 anos, cara. Um dia desses eu encontrei, Croca, isso é verdade, cara, um primo meu que eu adoro, Eduardo, e nem lembro onde a gente se encontrou, uma coisa de família. Ele falou assim, cara, estava te ouvindo no rádio, você lembra que a gente fazia isso com um gravadorzinho cassete na minha casa? Que a gente fazia uma entrevistinha, um gravador cassete. Falei, pô, e aí me caiu a ficha, assim, sabe? Lembrando que o gravadorzinho que tinha um microfoninho que saía de dentro dele, assim, a gente ficava entrevistando, um entrevistando o outro, fazendo apresentações. E eu não lembrava disso, cara. Então, é um negócio mesmo que estava dentro, cara, e que foi só não estragar, sabe? Muita gente estraga, né? Muita gente estraga por influência, às vezes, de, pô, como diria a galera
meu amigo Dexter, né? O sistema é bruto, né? Então ele te arrasta, cara, para lugares, e quando você vê, você tá lá, né, cara, numa areia movediça que você não sabe de que você foi colocado assim, ali. Já vi muita gente legal sacrificar mesmo a própria vocação, a história e tal, em nome, sei lá, de grana, de muito de status, né, de como é que vai aparecer na foto, né, e, e às vezes sufoca um talento, uma vocação. Então, sei lá, o que eu diria é isso, sabe? Talvez o conselho mais manjado do mundo, assim, mas, puta, tentar encontrar aquilo em que você realmente se sente com muita facilidade, com muita naturalidade fazendo, né? Daí tende a ficar mais tempo, e aí com mais tempo você aprende mais, né? Acho que vai num círculo virtuoso, assim. Sei lá, é o que me ocorre, assim, dizer. Maravilhoso, muito bom. Paulo, e a gente, né, de novo, eu podia ficar horas nessa conversa aí contigo, porque sempre é muito gostoso mesmo. Mas eu queria tentar encerrar contigo, já te agradecendo mais uma vez aqui por estar conosco, mas uma pessoa que você não vai conseguir entrevistar é você, né? De todo mundo que já entrevistou, mas você pode simular. Como seria uma pergunta que você faria para você lá no seu começo de carreira, hoje em dia, assim, se você estivesse entrevistando o jovem Paulo Lima, 40 anos atrás, que pergunta hoje você faria para ele? Acho que eu faria a pergunta assim, Paulo Lima, tem certeza que assim, esse caminho, Cacas, que eu percorri, que eu acho que foi um grande, sei lá, privilégio, bênção, tem que lembrar disso também, né, cara? Eu tinha o que comer, tinha escola, tinha, né, essas coisas que a maioria das pessoas não tem no Brasil, né? Tinha pais que pensavam em educação, que me davam uma condição razoável para ter escola. Então, assim, dito isso, cara, tinha também um caminho para seguir já meio planejado para mim, né? E eu fui para outro caminho, cara. E esse outro caminho tinha muitos riscos, né? O mais evidente era financeiro, cara. Imagina você fazer rádio e revista nos anos 80, cara. Estamos falando do começo dos anos 80. Eu comecei a trabalhar em revista em 81, na época da Fluminense, aliás, antes da Fluminense. Na revista Visual Esportivo do Rio de Janeiro, que foi lançada em 81. Eu comecei nessa época lá, antes da Fluminense, antes de várias coisas. Então, cara, isso era um risco grande, assim, puta, você vai ser o quê exatamente? Radialista, sabe, revisteiro, como é que é? Não tinha nem nome, assim, o que eu estava escolhendo fazer. E tinha uma dúvida, cara, meu pai, cara, que é, é, é advogado, ele faleceu agora há 30 dias, mais ou menos. Ele uma vez só, cara, ele me vendo assim naquela correria, fazendo aquelas coisas, ele me perguntou: tem certeza que é isso? Assim, você não está deixando de lado os livros da faculdade, se metendo com essas maluquices e tal? Não usou esses termos, mas perguntou assim, ele fez a pergunta: tem certeza? Eu me lembro dessa cena, cara, estava no chão do meu quarto, cheio de páginas de revistas, slides, fotos e tabelas de preço e pedidos de anúncio, né, formulários de pedido de anúncio. Cara, eu lembro que eu olhei para cima, ele estava de pé, eu estava no chão. Assim. E eu olhei para ele e falei assim: tenho, não, é isso aqui mesmo. Não foi uma afronta, assim, tipo, não me questione. Então, não, simplesmente eu respondi rápido, porque eu estava tão inteiro ali. E ele nunca mais questionou nada, cara. E até, de alguma maneira, ajudou. E, enfim, então tinha um risco grande. Que eu não tinha, não sei se eu tinha muita consciência, mas eu não tinha dúvida, sabe? Eu sabia que eu estava muito feliz. E acho que isso talvez seja uma sugestão legal, né? Para creators ou para qualquer pessoa, que assim, procurar estar inteiro, né? Se sentir inteiro, se sentir assim, puta, não tem lugar mais legal onde eu podia estar do que esse. Se tiver dúvida, talvez você tenha que lidar com essa dúvida, porque, puta, não tem essa história também de, trabalhe com o que você gosta. Então, às vezes não dá, né? Você tem que ralar lá, você não gosta de ser garçom, mas você tem que ser garçom por um tempo, ou pela vida inteira. Mas, assim, se possível, se sentir inteiro, sabe? Não ter a dúvida de que você está ali. E não trocar
o hoje por um amanhã incerto, sabe? Isso é outra coisa também que eu vejo muita gente fazendo, né? Assim, tipo, puta, eu tô aqui, eu tô contra a minha natureza, contra a minha vontade, não sentindo prazer, não lidando com a fruição da vida, porque quando eu tiver 40 anos, quando eu tiver 50 anos, eu vou ter chegado num lugar de estabilidade, de conforto, de interesse e tal. Puta, não é assim. Em geral, quem aposta nisso, cara, fica sem o hoje e sem o amanhã, né? Então, isso foi uma coisa, inclusive, que o surf me ensinou. Eu acho que o surf te ensina várias coisas bem rápido, sabe? Por exemplo, o quanto você pode desaparecer em um segundo, né? Quem já tomou uma onda na cabeça, ou uma pranchada, ou bateu no fundo, ou qualquer coisa parecida, sabe? Rapidinho você percebe, puta, eu sou muito frágil, cara, eu posso desaparecer. Eu posso, em um segundo que eu estou brincando aqui no mar, gostosinho, eu posso virar pó, né? E outra coisa que ele ensina também é a sua insignificância, né? Assim, a hora que você se vê no oceano, você fala assim, nossa, cara, eu realmente, se eu tinha alguma dúvida, agora não tenho mais, né, de que eu sou uma partícula irrelevante. Então, puta, nós só temos isso, né, cara? Esse momento, eu e você aqui conversando, trocando e tal. O resto, puta, nossa posição, uma memória incerta, né? Então, acho que isso, puta, você tá inteiro e, puta, não trocar o presente por nada, sabe? Aí o resto, puta, se aprende ralando e se esforçando, aprende. Muito obrigado, né, Paulo? Não tem nem como agradecer mais. Você acabou de escutar com a gente aqui, de assistir esse Flintcast especial com o Paulo Lima, que eu sou muito fã e que sempre vou agradecer por tudo que vem fazendo aí de desbravar esse mercado da comunicação e da contação de conteúdo mesmo, da contação de história, que é o que o Paulo acaba fazendo para a gente todo dia, junto com a equipe incrível que ele tem lá na Trip e lá na TPM. Paulo, muito obrigado. A gente se vê por aí, né? O Crocas, eu, devo dizer aqui, cara, que a admiração é super recíproca. Você é um cara que tem já uma história muito longa e muito potente, muito importante, né? Eu diria assim, na recriação do mundo da comunicação, né? Acho que em qualquer lugar que você entra, a sua habilidade natural é recriar, rever, remontar. Isso é genial, cara. Eu diria que você é meio homem, meio antena, né? E isso é muito talento, é necessário muita inteligência, muito estudo. Enfim, acho o teu trabalho também genial. Vamos rasgar essa cedinha aqui porque merece. E longa vida ao Flint, cara. Desde o início, achei que é um projeto super inteligente, relevante. No que eu puder aí, tô junto e misturar. Opa, muito obrigado. Com um axé desse, a gente segue muito firme. Muito obrigado pelo seu carinho de sempre mesmo, Paulo. Vamos nessa. Um beijo bem grande. Tchau, todo mundo. Até o próximo Flintcast. E aí, quer ficar por dentro dos assuntos mais relevantes da economia creator? Então acesse os canais Flint e aproveite para conhecer os nossos cursos e o nosso time de professores e professoras. A linguagem creator é para todas as profissões.